Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Alexandre Lopes. Estamos de volta para mais uma aula do nosso curso de IPv6. Espero que todos tenham assistido as nossas duas primeiras aulas, né? Foram aulas onde nós tratamos, na primeira aula, uma revisãozinha do IPv4, né? Na segunda aula, a gente começou a apresentar o IPv6 e falou um pouquinho sobre a notação do IPv6. E agora, nessa aula de hoje, nós vamos apresentar o cabeçalho IPv6. Né? Essa é a aula número 3, né? Onde a gente vai ver, primeiro, né? A gente vai rever o cabeçalho do IPv4, mas num contexto já focando no IPv6. Então, a gente vai já comentar quais os campos do cabeçalho IPv4 que vão ter saído do cabeçalho IPv4, os que vão ter mudado de nome. A gente já vai fazer alguns comentários baseados no IPv6, lembrando que nosso curso é um curso da IPv6. E depois a gente vai ver o cabeçalho do IPv6 propriamente dito, certo? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Bom, primeira coisa que hoje eu vou fazer uma dinâmica um pouco diferente. Queria mostrar para vocês que, assim, nas outras telas eu tenho tudo que eu vou falar em texto. E vocês, como é de costume, nossa transparência, nosso PTT, a tela que a gente usa, vai estar lá disponível para vocês poderem fazer download no nosso Moodle, né, na nossa plataforma. Então, vocês vão conseguir fazer o download dessa PDF da nossa transparência e vocês vão ter tudo isso aqui escrito. Mas eu não vou ficar na tela onde estão as coisas escritas. Eu vou me basear aqui na tela do IPv, dos cabeçalhos, que realmente é mais fácil da gente fazer os nossos comentários e explicar um pouquinho sobre o assunto, tá? Então, deixa eu primeiramente pegar aqui uma canetinha esferográfica aqui. Hidrográfica, né, que é melhor. Então, a gente vai começar falando sobre os campos do nosso IPv4. O primeiro campo que a gente vai ver é esse campo aqui, ó, versão. O campo de versão, ele é um campo onde ele foi mantido no cabeçalho IPv6 e ele é setado no IPv4, ele é setado com o valor, né, que é 0, 1, 0, 0, que é a mesma coisa que 4 em decimal. Isso aqui em binário é a mesma coisa que 4 em decimal. Então, a gente no campo versão, só vem dizendo se ele é da versão 4 ou da versão 6. O campo IHL, tá? O campo IHL, ele é um campo que foi removido do cabeçalho IPv6 e a função dele no IPv4 era mostrar o tamanho do campo, né? O tamanho do cabeçalho. O cabeçalho IPv4 tinha uma característica que ele poderia ir de 20 a 60 bytes. E aí, antes de começar a ler o cabeçalho, os roteadores tinham que vir aqui, ler esse campo, calcular o tamanho do cabeçalho para depois começar a ler o cabeçalho para saber qual o tamanho que ia ser esse cabeçalho. Então, esse campo IHL, ele é um campo que foi removido do IPv6, cabeçalho IPv6, a gente daqui a pouquinho vai ver. Tá? O campo checksum, cadê? Checksum aqui, ó. Campo checksum é outro campo que foi removido do cabeçalho IPv6. Por quê? Porque a verificação de erros não é feita na camada 3. Né? A verificação de erro não é feita na camada 3. Uma vez que verificação de erro não é feita na camada 3, não tem por que ter um campo que fale sobre verificação de erro. Certo? Lembrando que verificação de erro é feita na camada 2 e também na camada 4.
né? Então, a camada 4 é responsável por retransmitir, e a camada 2 é responsável por verificar se houve erro nos bits, né? Verificar os erros. Então, na camada 3, a gente não tem necessidade, porque não é feita. São outras camadas que cuidam dessa verificação de erros, né? Alguns campos, flag, deslocamento de fragmento, né? São campos, esse campo aqui, opções, ó, opções, tá vendo? São campos que foram removidos do cabeçalho IPv6, tá? E foram inseridos num cabeçalho, mas são campos importantes, tá? Por isso eles foram mantidos, mas não no cabeçalho principal do IPv6. O IPv6 ele tem uma característica que ele além do cabeçalho principal, ele pode apontar para cabeçalhos complementares, né? Então, isso é uma característica, chamam de cabeçalho de extensão. É uma característica que o IPv6 tem, que a gente vai ver na próxima aula, os cabeçalhos de extensão, né? A próxima videoaula vai ser dedicada aos cabeçalhos de extensão. E isso fez com que o cabeçalho IPv4, propriamente dito, o cabeçalho IPv6, propriamente dito, tenha sido, vamos dizer assim, simplificado, certo? Foram simplificados, mas manteve-se e ampliou-se as opções no cabeçalho IPv6, porque agora a gente tem a possibilidade de ter os cabeçalhos de extensão. Então, esses campos que eu falei, né, flag, deslocamento de fragmento, opções, são campos que estão no cabeçalho de extensão fragmentation. E a gente vai ver um pouquinho sobre ele na próxima aula, certo? Já os campos, tipo de serviço, tempo de vida, aqui ó, tipo de serviço. Opa, vamos voltar aqui, aconteceu alguma coisa com o nosso... Já os campos, tipo de serviço, tempo de vida, né, que é o TTL, são campos que foram mantidos no cabeçalho IPv6, né? Então eles são campos importantes. Endereço de origem e endereço de destino foram mantidos, eles só foram aumentados de tamanho. Eram campos de 32 bits e passaram a ser campos de 128 bits. Então eles aumentaram só de tamanho, né? O tempo de vida, que ele é um campo que evita o loop de camada 3, né? Ele evita que a máquina fique eternamente em loop, né? É o tempo de vida, time to live, né? Então esse campo foi realmente mantido no protocolo, mas mudou de nome. Tipo de serviço, que é um campo utilizado em QoS, também é um campo que foi mantido, ele só alterou o nome, né, no protocolo IPv6. Então, isso foi uma revisão rápida do protocolo IPv4, e aí agora nós vamos ver os campos do protocolo IPv6. Vocês vão ver que uma das evoluções que nós tivemos no IPv6 foi realmente o cabeçalho. O cabeçalho do IPv6 é um cabeçalho muito mais simples, muito mais fácil, que facilita muito mais o trabalho dos roteadores, o trabalho das máquinas, o trabalho dos dispositivos que necessitam desse cabeçalho para executar um bom desempenho na rede. Então, primeira coisa é que ele foi simplificado para apenas 8 campos. Então a gente vai ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Né? Então ele foi realmente bastante simplificado em relação ao cabeçalho IPv4. Né? E aí a gente vai ver algumas características dele. Primeira característica que a gente vai ver é que no campo versão, foi um dos campos que foi mantido, inclusive com o mesmo nome, a gente tem um valor setado nele, que é o 6 em binário, certo? Porque ele é a versão 6, então nós temos aqui na versão, né, o número 6.
Outra característica importante, se a gente observar aqui, não tem mais nenhum campo que identifica o tamanho, que mostra o tamanho desse cabeçalho. Por que, que não tem nenhum campo que mostra o tamanho desse cabeçalho? Porque agora esse cabeçalho ele tem um tamanho fixo. Tá? O tamanho desse cabeçalho agora é sempre 40 bytes. Enquanto que no IPv6, no IPv4, né, a gente tinha um cabeçalho que variava de 20 e 60, entre 20 e 60 bytes, no IPv6 a gente está falando de um cabeçalho que tem sempre 40 bytes. Ah, mas e se precisar de alguma coisa extra, alguma coisa a mais? Esse cabeçalho ele tem o cabeçalho de extensão, que é um cabeçalho que vem depois desse, que é um cabeçalho que vai carregar informações que não são essenciais ao roteamento, mas são importantes, certo? Então a gente vai ver esses cabeçalhos na próxima aula, o cabeçalho de extensão, e nossa próxima videoaula vai falar sobre eles e a gente vai ver a importância desses cabeçalhos. Mas hoje a gente vai se basear no nosso cabeçalho simples, no nosso cabeçalho IPv6 sozinho, né? Então, esse cabeçalho IPv6 sozinho, ele foi bastante simplificado mesmo, né? Então, se a gente for observar, a gente tem alguns campos, por exemplo, a gente tem um campo novo aqui, que é o Flow Label. Alguns campos parecem ser novos, mas só mudaram de nome, então eu vou falar deles daqui a pouquinho. O Flow Label ele é um cabeçalho novo que ainda não está sendo muito utilizado, mas a gente acredita que ele vai ser muito importante, principalmente para as aplicações multimídia, porque ele é um cabeçalho que ele possibilita, né, ele é um identificador de fluxo. Então, ele possibilita, ele é muito usado para QoS. Por quê? Porque com ele eu consigo associar vários pacotes de uma mesma natureza em um único fluxo. E isso é muito importante para streaming de vídeo, por exemplo, para transmissão de streaming de vídeo. As aplicações multimídia vão utilizar bastante esse campo. À medida que as aplicações forem surgindo num contexto do IPv6, a gente acredita que esse campo aqui vai ser bastante utilizado para QoS. Então é um campo de QoS. Tá? O TC, o Traffic Class, né, ele é o nosso antigo campo TOS, que é o tipo de serviço que também é usado para QoS. Tá? Ele ainda é mais usado mais comumente hoje, uma vez que nós estamos falando de um campo que foi mantido. Então, as aplicações já usavam ele, só trocam de nome. Então, em vez de ser o TOS, tipo de serviço, ele passa a ser o Traffic Class. Tá? Um outro campo que mudou de nome, né, é o Hope Limit, né, ou limite de saltos. Era o antigo TTL. Tá? Então, limite de salto é um nome que é muito mais real do que ele faz. Porque como é que funciona o TTL e o Hope Limit, né? Que são dois campos similares, fazem a mesma função. Aqui é setado um valor. Por exemplo, vamos colocar aqui o valor... Vamos aproveitar esse 6 que está aqui. Vamos supor que esteja o valor que esteja setado nele seja 6. E aí um roteador encaminhou ele para o próximo roteador. Antes dele encaminhar, o que ele faz? Corta o 6 e bota o 5. E aí, o próximo roteador vai encaminhar. Corta o 5 e bota o 4. E assim ele vai indo. Quando ele chega no 0 e o roteador não é o roteador daquela rede, ou seja, ele ainda não sabe entregar o pacote é descartado. Isso evita um loop, evita que o pacote fique rodando infinitamente dentro da rede sem ser entregue, né? Então é uma proteção, na verdade, que a gente tem no cabeçalho de camada 3. É uma proteção de camada 3. Next Header, né, é o próximo cabeçalho. Ele substitui como protocolo, que é aquele campo que vinha associado. Qual o protocolo que viria depois desse, ou quando desencapsular, qual vai ser o protocolo que vai estar aqui dentro. E aí, na verdade, aqui a gente também vai setar, pode ser setado os cabeçalhos de extensão, o cabeçalho de extensão, em formato cabeçalho de extensão.
tá? E aí as máquinas vão saber que depois disso vem um cabeçalho de extensão. A gente vai falar sobre o cabeçalho de extensão na próxima aula. Ou pode falar que vai vir o TCP, um UDP, um ICMP6, V6, né? E aí a gente vai explicar um pouquinho melhor sobre isso em outras aulas. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. A gente ainda tem o payload length, ou, né, o tamanho de payload, né? Que no outro cabeçalho era no cabeçalho IPv4 era o campo tamanho total. E aí lá a gente tinha esse campo e aqui a gente tem o payload length, né? E aí aqui ele diz o tamanho mesma função que ele diz o tamanho dos dados, o tamanho de payload de dados. E por fim a gente tem os endereços de origem e endereço de destino, certo? São dois campos que nós temos que são campos de 128 bits, tá? 128 bits. Eles são 4 vezes maiores que o IPv4, certo? Então são campos 4 vezes maiores que o IPv4. E mesmo tendo dois campos que são 4 vezes maiores que o IPv4, observa aqui que se a gente falar do menor tamanho de IPv4, do cabeçalho IPv4, a gente ainda tem apenas o dobro do tamanho. Então esse é um cabeçalho que ficou muito mais simples da máquina ler, ficou muito melhor da máquina trabalhar, e com isso a máquina consegue rotear muito melhor, né? E essa, na verdade, é a função da evolução, né? Quando a gente pensa em evoluir, a gente pensa em melhorar o serviço, em melhorar a qualidade das coisas e melhorar a forma como as coisas são feitas. E isso foi uma das coisas que a gente teve no IPv6, foi a evolução do cabeçalho IPv6, onde se tirou os campos que não tinham sentido, não tinham importância, trocou-se alguns nomes de alguns campos, né? Alguns passaram a ter o nome real que eles exercem mesmo, né? Como o Next Head, o Hope Limit. Então passaram a ter o nome real da função que eles exercem, e com isso as máquinas os roteadores conseguem efetuar um roteamento muito mais eficiente. Então é isso aí. Lembrando que a gente tem nas outras páginas tudo isso que foi dito, tá? E essa nossa aula de hoje é uma aula curtinha, como eu já disse em outras aulas. Essa é uma característica do nosso curso. As aulas vão ser de tamanho variável também, né? Então pode ser que eu tenha uma aula, com um tamanho grande, uma aula com um tamanho menor. Depende do assunto, depende de como a gente vai tratar. Alguns assuntos pode ser até que a gente quebre em mais de uma aula para tratar de uma maneira melhor, né? E essa é a ideia, é possibilitar. Espero vocês numa próxima aula.